Olá, boa tarde, um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos chegando para tabelar com uma figura muito especial no futebol de Goiás. Ele tem uma história ligada a um clube. É difícil você ver profissionais do futebol se dedicarem tanto tempo da sua vida a uma mesma equipe de futebol. E ele tem muitas histórias para contar. Ele tem 60 anos de idade e 35 dedicados ao Vila Nova, vividos dentro do Vila Nova Futebol Clube. E já trabalhou em diversas funções no Vila, desde jogador até hoje a sua função, que é um supervisor de futebol. Hoje eu vou tabelar, quem não conhece vai conhecer, e quem conhece vai saber um pouco mais da história de Iron Gonçalves. Boa tarde, Iron. Boa tarde, André. É um prazer estar com você aqui, né? E um prazer enorme mesmo. A gente que está praticamente junto há quase 30 anos, né? E uma boa tarde também ao pessoal de casa que está nos assistindo. Iron, resumindo assim, como é que você resumiria, te fazendo a pergunta, quem é o Iron Gonçalves? Olha, André, eu vim para o Vila Nova em 69. Eu tinha 17 anos, né? Como jogador. Fazia alguns jogos, algumas peladas, como se diz na Vargem aí, e me trouxeram para o Vila. Na época, com 17 anos, né? Eu fiquei 2 anos jogando juvenil e naquela ocasião, o pessoal que tinha idade para o quartel, completava 18 anos e era jogador de futebol, eles levavam, tanto aqui para Goiás, para Goiânia, como para Brasília. Para montar equipes boas para disputar os campeonatos brasileiros, né? Os quartéis era muito importante, hoje coisa que já não acontece. E naquela ocasião eu fui me apresentar, levei até um padrinho que eu tinha na época para liberar, para continuar jogando, não teve como. Fui parar em Brasília, não tinha nem tamanho, que eu tenho 1,72 m para o BGP, que era o Batalhão da Guarda Presidencial, né? Só paulista, gaúcho na época. E eu fui para jogar futebol e fiquei no quartel 1 ano, né? Não quis fazer eles tentaram que fizesse curso de ir para cá, para sargento. Eu falei, não, eu quero ir embora, quero terminar meu curso aqui, ir embora e voltar a jogar futebol, trabalhar, Você estudar. jogava de quê? Atacante. De atacante? Atacante pelos lados, né? E atacante rápido. Na época eu tinha muita velocidade, né? Então, eles me aproveitaram no Gama. Quando estava iniciando o Gama, e tinha os 2 jogadores do Gama que também estavam no quartel. Então, tinha um goleiro na época do Atlético, que era o Celso, tinha mais uns 3 jogadores daqui, nós fomos pro Gama. Só ia para lá jogar também. Você já está entrando bastante na história de jogador, gostaria de saber um pouquinho antes. Você nasceu onde, Iron? Olha, eu nasci em Palmelo. Palmelo é Goiás? É Goiás, uma cidade vizinha de Pires do Rio. Certo. Pires do Rio, acho que deve conhecer da zona da Estrada de Ferro, né? Conheço. E morei em Palmelo até os 12 anos. Quando meu pai resolveu vir para Goiânia, né, deixou tudo e veio para cá. Já tinha alguns da nossa família, estavam morando em Goiânia, e viemos aqui, montando residência e ficamos até hoje. O seu pai era o senhor João Gonçalves, né? Justamente, meu pai. Me fale sobre ele. Meu pai, vou te contar, ele é até um pouco triste porque ele faleceu faz 2 anos agora, né? Então, era um super pai, me ajudava bastante, só ter um irmão, né? E minha mãe hoje sofre muito com a ausência dele, porque era muito, muito ligado um com o outro. Uma família muito unida, pouca gente, e faleceu, como falei para você anteriormente. Mas era um Ele te paizão. incentivava no Incentivava, futebol? foi jogar, demais, foi jogador de futebol no interior lá, era o ídolo lá da época. Eu não via jogar, né? Mas o pessoal que a gente sempre comentava, que o pessoal que era da cidade, que ele gostava, era atacante também, ali de Caldas Novas, ele é de Caldas Novas, né? Jogava em Caldas, jogava em Cristianópolis, Bela Vista. Naquela época o pessoal não era profissionalismo, né? Era só amadorismo, em Buriti Alegre. E aí ele me ajudou bastante, incentivou muito para continuar essa carreira. E qual é o nome da sua mãe? Terezinha de Jesus Gonçalves. Ela tá firme e forte? Firme e forte, né? Tive com ela hoje, no domingo, agora de manhã. Falei que viria aqui, né? Ela está entusiasmada. Ela incentivou muito, gosta muito de futebol, torce muito pelo Vila Nova. Todo jogo do Vila está ali, que quando passa pela televisão ela vê, ou pelo rádio mesmo, quando joga fora. Então ela é uma torcedora, acho que é o número 1, igual a Brechó. E quem é o Toninho? Toninho é meu irmão. Antônio de Padre Gonçalves é meu irmão. Né? Ele nunca quis jogar futebol, não interessou, né? Desde pequeno também.
e é advogado, né? Trabalha até numa firma aí, eu não me lembro agora o nome, mas também está sempre junto com a gente em casa, né? Com a minha mãe, que a gente é uma família pequena, como eu falei para você. Eu tenho 2 filhos, né? E ele também 2, e a gente está sempre junto. É, irmão assim é capaz de tudo por outro, né? O que você foi capaz de fazer pelo Toninho? É verdade. Aconteceu há 8 anos atrás. Ele teve um problema sério, né, renal, e estava já numa situação muito complicada, fazendo avaliações, testes, e não estava conseguindo doadores, né? E ele é muito nervoso, minha mãe também estava muito decadente na época pela doença, e ele já tinha perdido 17 quilos. E eu fui, fiz um check-up também geral para ver se tinha condições, né, o pessoal da família também, e o meu foi compatível. Graças a Deus, inclusive o médico que fez era da família também, lá da Santa Casa, doutor João Machado. O doutor João falou, não, ele não pode, isso aqui não tem problema nenhum, não atrapalha, você pode continuar jogando suas peladas, como se dizia, jogando futebol, trabalhando normalmente, né? Não tem nada contra, você vai ter uma vida saudável, uma vida tranquila, e ele, se não der rejeição, não vai dar, se não der rejeição, como não deu, vai ter um tranquilo. Aí fizemos esse transplante, né? Já são 8 anos já. 8 anos, ele está hoje tá mais com forte rim, que eu, um rim meu, mais forte ainda, né? E eu continuei minha vida E pra você normalmente. não mudou nada? Não mudou em nada, nunca senti nada. Ele toma alguns medicamentos controlados, porque ele tem que tomar por causa do rim de outra pessoa, né? Apesar de ser da mesma família, e eu não tenho que tomar nada. É só tomar um refrigerante, uma cervejinha de vez em quando e acabou, tá? Jogo minha bola, ainda com essa idade, ainda jogo um pouquinho nos veteranos do Vila Nova e tenho uma vida saudável. É verdade que você foi negociado por 6 contas de água atrasada do Vila? É verdade, essa história já surgiu, né, por algum tempo atrás, quando o Martinez, o pai do Marcos Martinez, né, era o presidente do Vila Nova, e o doutor Bittencourt era presidente do Saniago e do Vila, e o Vila, eu estava no juvenil, logo que eu voltei do quartel, do Exército, né, jogando no juvenil do Vila, e a Saniago tinha um time que estava a segunda divisão do Campeonato do Interior, era um time bem organizado, formado com jogadores ex-profissionais, tinha vários lá, treinador que inclusive tinha saído do Goiás para lá também, na época era o Paulo Lázaro, estava, e dava uma condição boa, tinha salário, pagava, e o Vila Nova, nessa categoria, nessa época, não dava nada. Você tinha que comprar sua chuteira, pegava minha bicicletinha, vinha para o campo, nós treinava aqui perto, meio da PUC, aqui para cima, tinha um campo do Goiânia, um campo de terra, treinava ali mesmo, não tinha lugar de tomar banho. Era uma dificuldade enorme para se formar jogadores naquela época. Aí surgiu essa oportunidade, o Bittencourt veio atrás, precisava de um atacante, e tinha uma dívida com o Vila que estava fazendo seu estádio aqui. Ele falou, nós vamos trocar, fazer essa negociação, o Vila não deve nada, então vamos. E trocou, eu fui embora. E o pessoal comenta, pô, mas trocar em 6 contas de água, e era caro, era um dinheiro alto na época. Tem jogador que você sabe, foi trocar até por saco de chuteira, por bola, surgiu isso aí, né? Eu não importei com isso não, fui tranquilo para lá, joguei mais uns 4 ou 5 anos no Saniago, fui estudar, fiz educação física na época, né? E quando foi em 80, eu retornei para Vila Nova, já trabalhando como preparador físico. Você sente assim que poderia ter sido um jogador de futebol profissional? Olha, pela capacidade que eu tinha na época, técnica, inclusive nos jogos contra o Goiás, contra o Atlético, que naquela ocasião, todo o campeonato goiano era mais longo. E toda preliminar jogava, não era aspirante, era o juvenil que participava, juvenil até 18 anos. Então a gente jogava nas preliminares, e era no Estádio Olímpico quando começou, né? Então era lotado, aquela rivalidade que tinha, a rivalidade que tinha era com o Atlético, filho Atlético, né? Então no jogo daquilo lá, mas bem no jogo. A rivalidade era com o Atlético? Era com o Atlético, Vila Mais Atlético. do que com o Goiás? Não, Goiás não tinha nada, rivalidade nenhuma com o Goiás praticamente. Era Isso aí o quê? Década de 60? Década de 70. 70. 69, 70, a rivalidade maior era com o Atlético. Então Olha, esses jogos no Olímpico. o dia desse até estava olhando uma revista Placar antiga, se eu não me engano de 72, 73, e dizia isso, que os times de massa eram Vila e Atlético. Time de massa, eram os dois. Que a torcida do Goiás estava crescendo e o Goiânia já tinha sua torcida ali consolidada, né? Era verdade. Mas o time da massa era o Vila e o Atlético. Era o Vila Atlético.
os jogos, o Olímpia era lotado. Lotado? Lotado, mas não tinha divisão de torcida, tudo junto. Tudo junto. Era bom demais, né? Tudo amigo, sentava junto, aquela farra danada, tinha Não as tinha fanfarras. briga. Não tinha nenhuma briga, nada, nem dentro de campo. O pessoal respeitava muito, principalmente fora, que hoje é essa confusão que dá direto nos clássicos, né? Não são iguais como no mundo inteiro. Mas era muito bom de se jogar naquela época. Eu tinha certeza. Contra o Atlético mesmo, o dia que foi com o Sussum jogava, o Sumo, o Samo, tinha alguns jogadores da família dele também, uns japoneses, que jogavam no Atlético, a família dele é toda atleticana, né? Eu fraturei o pé também, então fiquei 6 meses parado. Aí eu desanimei também, falei, mas desse jeito aí, né? E não tinha muito apoio, não tinha aquela recuperação que hoje tem, a fisioterapia, né? E acabei jogando só jogos pelo interior. A concorrência para jogar não era maior, não, do que hoje em dia? Era maior, assim, maior, mas tinha mais garra, mais disposição, mais vontade, né? Aparecia muitos jogadores aqui. Quando eu estava no juvenil mesmo, o Martinez eu não me lembro hoje o nome da cidade mesmo, acho que é Paracatu e Minas, buscar jogadores, ver o Zé Geraldo, ver o Guilherme, ver o Bajoso, ver uns 4 ou 5 jogadores de lá. Então chegaram aqui e ninguém conhecia. Foi, o primeiro jogo, eu me lembro muito bem, foi contra o São Luís Montes Belos, que disputava o Campeonato Goiano. Fomos fazer uma amistosa, perdemos de 5, parece, levou alguns juvenis no meio, a gente meio, né, já um pouco inibido, que é jogador muito experiente, perdemos dos 4 ou 5. A imprensa mesmo falou, não, esse time aí, esse Vila Nova vai cair. Acho que não me lembro se rebaixava naquela época, mas rebaixava já. Esse time, que é o jogador que trouxeram de fora, passou o segundo, terceiro jogo, ou quarto, o time já subiu. O Guilherme foi o ídolo do Vila Nova, do futebol goiano, né? Tanto ele como o Zé Geraldo depois transferiu para o Atlético, o Bajoso também, o goleiro. Esse né? Tipo de amistoso antes de campeonato é treino, né? Então no treino, é ali que pode errar, né, Iron? É ali que pode errar, mas tem muita cobrança. Eu acho, sempre eu optei no Vila Nova, fazer um trabalho no treinamento, é importante você fazer com um time mais amador, um time, você, né? Não é jogar igual alguns clubes fazem, o Vila Nova também já fez, com o Brasiliense contra o Gama, já aconteceu problema dentro do nosso campo aí uns anos atrás. E aí vira jogo mesmo, é rivalidade que existe. Então, é um jogo para treinamento, para aprimorar, igual nós fizemos agora por último, em Caldas Novas, um jogo treino. Então, aí é ali que você pode, né, trocar todos os jogadores, não tem muita cobrança, e arrumar o time. Quem sabe aí depois ter ganhado de do Hidrolândia com o deputado jogando lá, né? O deputado jogou e já, com a minha idade, jogou bem. Quem sabe aconteça igual aconteceu nessa época aí com o Bajoso, com o Guilherme, né? É verdade. E depois vem um time vencedor. O que eu te perguntei assim, se hoje, na época é mais difícil, e também te faço a pergunta. Hoje é mais fácil jogar futebol? É mais fácil. Hoje, principalmente porque você tem um assessoramento grande de pessoas, entendeu? Principalmente procurador, pessoa, atravessador que tem muito também, malandro que tem muito no futebol, que cerca os clubes, cerca as escolinhas de futebol, convive lá dentro, você tem que ter um cuidado muito grande com isso aí. Então o jogador é mais sossegado, mais tranquilo, não preocupa muito, o contrato quem resolve são eles que ganham uma porcentagem daquilo ali, que vai atrás dos clubes, procura. O jogador é só jogar futebol. Primeiro não, você tinha que correr atrás de tudo. Correr, arrumar seu contrato, enfrentar dirigente, briga, enfrentar João Carneiro, enfrentar João França na época do Vila Nova. Não era fácil não, você era na briga mesmo para jogar, né? Os caras vinham e jogavam e mostravam, e eles cobravam no vestiário, ia para dentro do vestiário em intervalo de jogo e xingavam, o time estava perdendo, principalmente os clássicos, né? Eles iam lá, eu era preparador físico na época, eu lembro quantas vezes o senhor João Carneiro desceu no vestiário, só não chamou o jogador de santo, do resto foi tudo. Por que você não joga cambada de jogadores sem personalidade, sem aquilo, e usou palavrões que hoje a gente pode nem usar, mas nem falar, né? E os caras calados. Hoje, se você entrar no vestiário, um diretor, eles não querem que ninguém fique no vestiário. Não aceita, você tem que ter tranquilidade, ter calma para levar. É muito. Para jogador hoje, se der bronca, o time fica contra o. É igual criança, emburra. Emburra, fica no canto ali e não joga. Já acontece, você sabe muitas histórias dentro do futebol brasileiro, mundial, o goiano mesmo aqui, que é mais, a gente tá no goiano, né? De time, não quis jogar mais, por isso, porque falou isso, do jogador falou aquilo. Naquela época, não existia isso não. Até daqui a pouco, depois do intervalo, quero saber mais sobre essa história e também outras histórias suas no Vila, as fases que você viu no Vila Nova,
desde o Tetra em 80 até hoje, trabalhando dentro do Vila Nova. E ainda hoje, Iron, você vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais difícil que eu deixei para o final. Você não sabe a pergunta, mas quem está assistindo fica sabendo agora. Qual foi o momento mais complicado que você encontrou no Vila Nova? Em algum momento, você pensou em sair? Daqui a pouco, Iron Gonçalves, na marca do pênalti. Alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório, é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Iron Gonçalves, supervisor do Vila Nova, 33 anos seguidos como preparador físico, supervisor, treinador e outros 2 anos como jogador da base do Vila Nova, né, Iron? É verdade. Você chegou no Vila Nova em 1980. Cheguei em 80 já como preparador físico. Como preparador físico. Isso. Você aproveitou, se formou? Formei, na época eu saí... Você formou onde? Formei na Exefeg. Exefeg. Na Exefeg e na Anhanguera eu fiz Direito também, só que eu não quis mexer com advogado. O seu interesse era mexer com futebol? Toda a vida foi, né? E era com Vila Nova, não? Não, eu comecei no Vila Nova, né? Inclusive, eu jogava, tem uns times em Goiânia, eu estudava na Escola Técnica Federal, e o treinador era o Tomazinho e o Paulo Gonçalves, que são grandes amigos meus, eu trabalhei junto com os dois. Depois como preparador fiz, né? Estudar na escola técnica e os dois eram... E tinha lá o time de futebol na escola. Lá na época, hoje não tem mais, fizeram outras oficinas, muitas coisas diferentes, né? Tinha um campo, treinava, jogava ali e formou dois times lá na época, o Flamenguinho, o Banguzinho e o Tomazinho treinava a gente lá. E chegou uma época, o Marcinho estava no Goiás, o Márcio Fleury, o Goiás estava começando a fazer a serrinha na época, né? E levou praticamente o time do Flamenguinho para jogar no Goiás. Aí o pessoal do Vila pegou metade dos jogadores também, o Paulo Gonçalves, indicou para o Vila Nova, nós íamos tudo para o Vila. Quase desmanchou praticamente. Na escola técnica tinha bons jogadores. Tuíra, veio mais tarde, também era da escola técnica na época. São vários jogadores que vieram de lá, o Silvinho. E aí dividiu, a metade foi para lá, tinha até um amigo, muito amigo meu na época, que é o Carlos Alberto, que é o Garrinchinha, que jogou, não sei se você não lembra, no Goiás, que era o ídolo do Goiás na época, do Juvenil, do Júnior, na época nossa, era um craque na época, e foi pro quartel junto com nós. Só que teve um acidente com ele e ele faleceu nesse acidente, sabe? Foi uma perda muito grande que teve o futebol goiano. Na época era um jogador de futuro mesmo, de time grande, esse Garrinchinha, né? Era artilheiro do Goiás, né? E dividiu. Então, quer dizer, eu jogava lá e acabei, a metade do time veio pro Vila Nova, formou o time do Vila Nova na época, que era o Gibrair, tinha parado e era o treinador nosso. Para ser preparador físico no Vila em 80, quem te indicou? O Toninho Aguiar, na época, ele era o preparador físico do profissional já. E precisava de um auxiliar e no amador também, né, nas bases. E na época eu jogava também, tinha o Esqueleto de Ouro, que é da Rádio Brasil Central, eu morava lá perto, e eles me convidavam para jogar, que tinha uns mais antigos lá, que era o Jurandir Santos, tinha o Ledes Gonçalves, o Evandro, que era meu vizinho, Evandro Gomes, vizinho lá. Nessa época eles já eram antigos? Já era mais antigo, pra você ver. Aí eu fui jogar com eles, porque eu corria muito, né? Fui jogar no Esqueleto de Ouro. E o Ademarzinho, que era o treinador nosso, Ademar Costa. Ademar Costa, baixinho, tá lá no Tocantins. Tocantins, foi para lá, o Cláudio, goleiro, o Cláudio Gago, meio doido, junto. E eu jogava no Esqueleto de Ouro.
né? Jogar no Screte tinha alguns, e na Metalúrgica Goiás, que tinha um time que disputou a Copa Flávio na época. Não era Copa Flávio, era a Copa Arizona. Esse pessoal do Scratch jogava bem mesmo? Ou era... Tinha uns que jogavam muito, mas tinha uns que era só. O Jurandir mesmo era um jogador violento. Violento? Era mais do que. Acho Batia? que inclusive, ele é torcedor, torce pro Vasco. Acho que ele espelhou muito, foi no Fontana, foi no Brito, de dar pancada nas outras. Ele arrumava muita confusão para nós no interior. Entende? Ele jogava, ele lateral esquerdo. Tipo aquele zagueiro do Vasco. É. O Moisés, por exemplo, né, que falava que zagueiro que se preze não ganha Belfort Duarte, né? É verdade. Tem que bater, né? Tem que bater. O Jurandir gostava, expulso direto, expulso, não saía do campo, não queria sair. Sabe? Era uma confusão para nós, o Jurandir. Quando não ia, até era bom. Aí nós colocávamos o Cardoso, Batista Cardoso, você lembra muito bem, lá de Anápolis, né? O Raimundo Filho. E ele era torcedor do Vila Nova. Aí junto ali, não, vamos lá pro Vila. Me trouxeram pro Vila Nova para trabalhar, conversar com... Então foi o Batista Cardoso. Batista Cardoso, na época. Te indicou e o Raimundo. E o Raimundo Filho. E o Raimundo Filho. Eles moravam tudo aqui na Vila Nova, né, junto ali, a gente é muito amigo, jogava junto. O Raimundo que jogou bola, né? Ele participava, ia nos jogos. O Batista nessa época devia cobrir o Vila, né? Cobriu o Vila. Era o Batista e o Nunes Macedo. E o Nunes Macedo. Né? E tava, as pré-temporadas nossas, geralmente, era em Morrinhos. Sempre que sou Hélio de Junqueira, lá tinha um hotel Jumbo quando abriu, né? Na década de 82, 81, 82, nós já fazia as pré-temporadas fora, ia para lá. Ficava lá 15 dias, 20 dias lá com os jogadores, né? E eles acompanhavam o Nunes, o Cardoso, não me lembro se o Raimundo era do Popular ou era do Diário da Manhã, era um dos dois jornais na época. Né? Tava tudo junto. Isso daí que eles me levaram para o Vila. Quando você chegou, você imaginou que seu futuro estava ali? Comecei e estava onde eu gostava. Tudo que eu gostava era futebol. Toda a vida, desde criança. Você era vilanovense? Vilanovense. Inclusive, o Vila foi jogar na minha cidade uma época. O time do Vila Nova esteve lá jogando. Com o Orlando jogava. Nunca esqueci. Eu era moleque. Comecei a torcer, a gostar do Vila. Orlando era um zagueiro. Que era o ídolo do Vila Nova na década de 66, de 62, 63 por aí. Era o Orlando, o Pedrinho, jogava no Vila Nova. Os irmãos deles todos jogavam. O Pedrinho, o Joãozinho. Uma turma grande. Então, o time bom do Vila, que tinha sido tetracampeão ou tricampeão, acho que foi tricampeão, 61, 62, não me lembro, 63, tricampeão goiano, mas não era bem aquele profissionalismo que existia, né? E eles faziam jogos interiores e acabaram de jogar lá na minha cidade, em Palmeiras. Uma festa da cidade lá, levaram, tinha um Sátio, que era amiga deles daqui, levaram para fazer essa partida. E eu comecei a torcer pro Vila desde a época, naquela época eu estava com 10 anos de idade. E você chegar no Vila no ano do tetracampeonato, né? O time já tinha sido tri, né? É verdade. Você estava conquistando o tetra, deve ter sido sonho, né? Pra você, foi maravilhoso, né? Maravilhoso do time que eu gostava, que eu torcia também. E participei e comecei na base e já trabalhava, ajudava, era o Toninho, aí veio o Tadeu Carvalho com o Vail Mota também, outro preparador físico de São Paulo. Trabalhamos tudo a gente junto na época, né? Eles viajavam, que eu não viajava com o time, eles disputavam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro naquela época. Ficava os reservas, ficava treinando. Foi, né, adaptando, né, na função. E quando foi em 82, o Toninho saiu, foi para o Goiânia, né, e eu continuei no Vila Nova, como preparador físico. E não trocava, porque quem vinha, os treinadores, não traziam preparador físico naquela época. Certo. Daqui a pouco, eu até quero saber de você, aproveitar que você viu todas essas gerações. Você viu o Guilherme jogar? Viu, né? Viu o Guilherme Você viu o Guilherme jogar, você deve ter visto o Mosca jogar. Todos eles. Você viu Roberto Oliveira, Luiz Dário, você viu o Tulica, você viu todas essas gerações. Daqui a pouco eu quero saber uma seleçãozinha sua. Nós vamos discutir por posição, o que você já viu de bom no Vila Nova. Você chegou em 80, ano do tetracampeonato, tinha um timaço. Tinha um baita de um time, mas não tinha muita condição de trabalho, né? Tinha mais o time do que a condição de treinamento, uma condição profissional muito diferente do que é hoje, né, Iron? Totalmente diferente. Aquilo, aí, naquela época mesmo, nenhum clube tinha. Praticamente poucos clubes no Brasil tinha CT, né? Nem se falava, treinava no campo de jogo. Vila Nova treinava no OBA, né? Aqui no Honesto Brasileiro Varenga, né? Então, a academia, a gente não tinha academia, era uma sala, quase que com esse estúdio aqui, e como tinha é que um era gladiador. O seu trabalho na preparação física? Pois é, eu gostava tanto que eu saía, fazia estágio, fui para Campinas, fiquei uns 15 dias em Campinas, no Guarani, tinha o Nivaldo Baldi, que era para mim, foi um dos melhores fisioterapeutas e preparador físico do Brasil, de renome nacional.
trabalhava lá, pedi-me, não, pode vir para cá. Fui lá, fiz estágio, fui no São Paulo, na época fui 2 vezes no São Paulo, a última foi quando o Rony foi para São Paulo, o Rony e o Luciano. Levei o Almir, que era o massagista, o treinador de goleiro, que era o Elton, para a gente fazer um estágio. Eu gostava sempre de aprender, de coisas novas, né? São Paulo era o Tele Santana, que era o treinador, né? O Moraci era o preparador físico. Ficamos lá 15 dias fazendo estágio no São Paulo. E era ótimo, você voltava com coisas novas, diferentes, né? Então, na época que você está falando aí, nós tínhamos uma sala e um gladiador. O gladiador era assim, naquela época os clubes usavam, era um aparelho só, único, e em volta tinha as várias sessões de trabalho que você usava, de 1 a 15 ou 18, cada jogador fazia um trabalho diferenciado, de braço, de perna, né? Aquela coisa toda. E as avaliações físicas eram feitas no campo mesmo, na Zefego. O professor nós íamos para lá. No olho e no relógio. No olho, no relógio, pulsação era na mão, segurava aqui, pá, quando batia. De madrugada você acordava o jogador, ia para a concentração, ia lá pegar se estava normal, para ver se, né, teve algum problema durante a noite, se estava bem condicionado. Então usava outros métodos totalmente diferentes, era muito manual, né? Não é como hoje. Hoje você tem tudo na mão. Não tinha fisiologista, não tinha nutricionista. Quem fazia o cardápio era o preparador físico, e a gente que organizava o cardápio. Acompanhava aquilo tudo ali, dia a dia, né? Recuperação do jogador, quem fazia era a gente, era eu que fazia. Né? Tinha um Cândido, foi o último que teve um problema sério de joelho, ligamento. Lateral menisco, esquerdo. cortou, teve que abrir. A recuperação, peso, pegava ali, fazia o trabalho de peso, não usava nem gelo, a gente usava na época, né? Era só toalha quente, era parafina, era uns trem meio violento, mas recuperava e todo mundo, e era poucas contusões. Hoje tem muito mais contusão, né? Muito mais. Hoje Sabe por quê? Porque a marcação é muito forte, hoje a preparação física, né, está acima de tudo. Hoje, por que os grandes ídolos jogavam? O Guilherme, o próprio Pelé, vamos mais longe, o Pelé, o Garrincha, tinha um marcador, você passava por um e ia embora, cada um marcava o seu e acabou. Né? Hoje não, hoje o jogador recebe a bola, tem 2, 3 em cima e chega junto, e a chuteira tudo de trava, primeiro não usava, era mais aquela chuteira Adidas de borracha, hoje a trava bem alta, com problemas sérios de contusões, como nós tivemos agora, o último jogo nosso, do Leandrão. Firmou no gramado, foi embora o adutor, vai ficar aí praticamente quase 45 dias sem jogar, sem poder jogar, né? Porque é lamentável. Então, era poucas contusões, André, era bom por isso. O time, se repetir, o time jogar 2, 3, 4, 5, mais partidas com a mesma equipe, sem ter que fazer, só se for por ordem técnica mesmo. E você que está na preparação física, você deve ter lidado com uma situação que muita gente comenta, lógico que hoje em dia também existe, mas que na época era mais, as pessoas falavam um pouco mais, que o jogador exagerava fora de campo, que o jogador gostava de um churrasco e que o jogador mais antigo era mais da noite do que às vezes o jogador atual. Isso é verdade? Eu acho que sim. Da noite, eu acho que os de hoje também tem, mas mais escondido. Né? Mais em casa, mais tranquilo. Os outros não, era aberto. O negócio deles ali, eu morava perto, inclusive na Paranaíba, ali na Avenida Paranaíba, na 55, na Rua de Baixo, tinha uns barzinhos perto ali que os jogadores moravam. Ali era o ponto desse, você passa e estava lá, mas segunda-feira quase não tinha jogo meio de semana também. Era o campeonato goiano, tanto o brasileiro também, jogava sempre aos domingos. Então jogava. Tirar a pinga. Na segunda-feira é o dia do atleta, eles iam para lá e falavam, vocês podem ficar à vontade. Chegava na segunda-feira, na terça já sabia, estava o 11 nosso ali da Paraúna encostado lá no estádio esperando já. Qual a primeira atividade da semana? Colocava o jogador dentro do ônibus, nós íamos para Santa Marta, do lado do Senador Canedo aqui, tinha uns lugares, ou senão no Botânico, né? Tinha uma pista de atletismo, todos os clubes faziam isso aí, aquilo era de praxe, não tinha, não é só aqui em Goiás não, no Brasil inteiro, a gente sabia que a caminhada era um trabalho, hoje não faz mais, né? Não tem mais. Não tem mais, então eu corria junto, para o massagista para fazer junto, era 10 quilômetros, nem que chegava lá, tinha uns que colocavam um plástico por baixo, era agasalho para perder um pouco de peso, né? Tinha vários jogadores na época, o Tulica mesmo, depois veio o Caçapava também, que não perdia peso de jeito nenhum, bem forte, muito gordo, como se diz, gordo mesmo, porque você não media a gordura, não tinha como você medir, fazer aquele paquinho que você fazia coisa dos jogadores. A dificuldade é muito enorme, muito grande para perder peso. Tinha balança, normalmente você pesava antes, depois do treinamento,
Mas às vezes tinha jogador que treinava, perdia 4 quilos, 5 todo dia, voltava, estava com o mesmo peso. Mas não pode. Essa caminhada na reapresentação tinha jogador que custava fazer? Tinha que custava. Tinha uns que o Paulinho, Benga. o Benga mesmo, era um que chegava, juntava folha no meio do caminho, para tirar aquela dor, que dava uma dor de lado, enfiava uma coisa verde, chegava até parecendo um camaleão no fim da caminhada. Ainda tinha uma, chegava e falava, o tempo é esse aqui, por exemplo, é 8 quilômetros, 8 vezes 4, 32, é 32 minutos, tem que estar lá. Se não está, o ônibus vai andar mais 2 para frente. Tinha nego que rolava no chão, não vou mais não. Mais 2, não, tem que chegar. Era até divertido, mas eles faziam. Corria o Zé Henrique, né? É um excelente jogador, mas gostava de treinar pouco, só mesmo com bola. Fisicamente ele era corria um pouco. Já o Luizinho, irmão dele, né? Treinava muito. Agora o Zé Henrique era o último, você sabia. Chegar na caminhada ele tinha que fazer mais 2 toda vez. Era interessante, era bom, mas o pessoal era muito unido. Fazia o Serginho goleiro, Tulica, que tinha aumentava muito o peso de um dia para o outro, né? Aí a tendência de engordar, eles ajudavam. Faziam, não, vem cá, chegava com plástico, colocava com agasalho de goleiro, treinamento de goleiro e vamos lá. Chegava, os caras jogavam no chão e perdiam 4 quilos. Mas é água, né? Depois recompunha de novo. Mas era divertido, era bom que... E agora, dia do jogo, não. Põe dentro de campo, você acompanhou alguns jogos, né? Sabia. A hora de jogar não tinha meio termo, não. Jogava mesmo. Daqui a pouco a gente volta, tem muito mais para saber do Iron Gonçalves, ele tem muita coisa para contar sobre o Vila Nova. E ainda hoje ele responde a pergunta na marca do pênalti. Qual foi o momento mais complicado que você encontrou no Vila Nova? Em algum momento, você pensou em sair? Daqui a pouco, Iron Gonçalves na marca do pênalti. Alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço. Qualidade e montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Iron Gonçalves. Lembrando que o nosso programa tem o apoio dos produtos 3A. Se você precisa de produtos de limpeza para a sua casa, para o seu carro, se você precisa de embalagens, de tintas, de massa corrida, procure a 3A. A 3A é uma indústria química completa e tem uma super loja na Avenida Perimetral Norte. Estamos aqui tabelando com o Iron Gonçalves, supervisor do Vila Nova, 35 anos de dedicação ao Vila, 33 seguido como preparador físico, como treinador, como supervisor. Teve mais alguma outra função? Isso é gerente, né? Só essas mesmo. Só essas mesmas, né? Já fui, para ser diretor, nunca aceitei. Nunca aceitou? Função de futebol, já te chamaram para ser diretor de futebol? Já, algumas vezes, já, a oportunidade, não, fica na minha mesmo, eu gosto de fazer o serviço que eu, né? De gerente e do supervisor. Você não quer ser presidente do Vila um dia, não? Não quero, não tem condição, Conselheiro? não. Conselheiro pode ser, né? Pode ser, mas aí, mais na frente um pouquinho. Ainda tem mais, para aposentar, ainda tem mais 4 anos, né? Para frente. Você tem 4 anos ainda? Ainda, para trabalhar. Você vai aposentar ou vai continuar trabalhando? Não, mas é só o tempo, André, que vai definir isso daí, porque a gente tem família que cobra muito, né? Apesar de todos torcerem pelo Vila Nova, os filhos, a esposa, mas cobra muito porque fica muita coisa para trás da gente, né? Vai largando os afazeres particulares da gente. Tem domingo? Não tem domingo, não tem sábado, é concentração, é viagem. Acaba um campeonato, começa o 8, o outro, o brasileiro, né? E a gente tem que estar na frente, resolve essa situação sou eu.
né, de viagem, de passagem, de ônibus, de acomodação dos hotéis, né? Tudo fica na minha responsabilidade, sempre ficou. Então, você não tem tempo. Então, entra ano, sai ano, férias você não tem praticamente, né? Termina uma competição, já começa a outra, e o Vila Nova monta o time, começa a contratar jogadores, fazer uma mudança radical praticamente, como fez esse ano. Então, você perde, não é perder tempo, você toma o seu tempo totalmente dentro do clube. Nessa sua experiência como dentro do Vila Nova, observando o comportamento dos jogadores durante todos esses anos, vários times, várias situações, eu tenho algumas perguntas para te fazer, aí eu quero a sua opinião, a sua versão. Por exemplo, jogador de futebol derruba treinador? Jogador, eu acho que derruba. Derruba? Derruba. Você já viu isso acontecer? Não, a gente vê, falar e às vezes tá junto em algumas situações, né? Porque é admissível, você vê uns jogos que perde, que você fala não tem cabimento, não é possível. Como é que o time joga mal? Você não precisa citar a situação, o técnico, nem o jogador, nem o momento assim. Você já viu isso acontecer no Vila Nova? Já vi acontecer dentro do clube, dentro do Vila Nova. Não foi uma nem duas, não, foi várias vezes, porque muitos anos ali dentro, né, trabalhando, e junto com a comissão técnica eu fiquei no campo 20 anos, né, trabalhando. Como falei para você anteriormente, o treinador saía, quem assumia era eu, né? Não tinha auxiliar técnico. O técnico era você, interino era os interino, outros, né? era, aí ele chegava lá e falava, você fica aí, falava, não, é só esse jogo, 1 ou 2 eu tô fora, eu quero ficar na minha função, que é preparador físico, né? E chegou numa situação que o Balzac, inclusive, era o presidente do Vila, que a situação financeira era a pior possível dentro do clube, quando o Goiatuba foi campeão, não lembro a época bem, o Goiatuba foi campeão goiano, e o Vila não tinha mais dinheiro para nada, ele desmanchou tudo, mandou tudo embora, acabou. E ele falou, não, você vai tomar conta agora, tinha a Copa Goiás, naquela época, disputava a Copa Goiás dos clubes, né? Os mesmos times, Vila, Goiás, Atlético, Goiatuba, Santa Helena, você vai tomar conta. Eu falei, então tá bom, então monta o time. Juvenil, Júnior, comecei a juntar os meninos do Juvenil, inclusive veio o Donizete, a gente gosta nem de falar hoje porque é a situação, né, que ocorreu agora semana passada, ele, os 2 irmãos, o Wendel e o Evaldo, os 3 que é do Juvenil, vieram para cá, o Kaká, veio o Luciano, o Rony, fizemos um time, só tinha 2 jogadores experientes, que era um que veio do Goiânia, que eu não me lembro o nome, o Júlio Santos, Júlio e o Sérgio Neri, goleiro que continuou. Fizemos um time de molecada e fiquei 3 meses como treinador. Perdemos um jogo, só para o Goiatuba na final, no último jogo, lá em Goiatuba. E o Goiatuba foi campeão porque inclusive nesse jogo nós ganhamos estava ganhando 3-0 no Oba aqui, quando foi o maior público do campeonato do estádio, quase 8 mil torcedores. E no final do jogo perdendo, eles conseguiram empatar, porque a jogada aérea deles é muito forte, aquele Fernandão, Lenilson, tinha um grupo forte do Goiatuba, né? Empataram o jogo, fomos para lá e perdemos de 1-0. Aí eu falei, ó, entreguei e acabou, não mexo com isso mais não. Larguei, abandonei o cargo. Geralmente jogador derruba treinador por quê? Olha, talvez a maneira de ser tratado, certo? A maneira do dia a dia ali do clube, né, dos jogadores que eu falei com você, o jogador é muito melindroso hoje, né? Tem jogadores que não aceitam, como era, que eu falei com você quando eu comecei, né? E os Trick, e assim, do Citaneiro, que você lembra a maneira dele trabalhar. E tinha no Vila Nova o seu Vail, que era muito amigo do jogador, mas xingava, falava que os nomes pesados para os atletas, e não importava com isso aí não. Agora hoje não, hoje tem que ter calma para trabalhar. No Vila já aconteceu, como falei para você, de treinador, de jogadores não ganhar jogo, e não ganha. Fica ali, né, naquela banho-maria, enquanto não trocar outros treinadores, não volta a jogar. E você citou isso aí, eu lembrei de um caso, por exemplo, no Vila Nova, que o Cizenando Ferro, ele fez uma declaração, não me lembro que termo que ele usou sobre os jogadores, e aí na sequência o Vila foi perdendo, foi na época da Nilville. Naquele momento aconteceu isso? Eu não posso afirmar para você que aconteceu, porque a gente está junto ali, você está falando da Nilville, não foi quando o Vila estava subindo para a Série A e que conseguia, foi naquela época não, né? Não, foi naquela lá, negócio de premiação, não sei o que, sempre os comentou. Perdeu um jogo e ele deu uma declaração que faltava vergonha para os jogadores, era alguma coisa assim, estava faltando vergonha, que faltava brilho para os jogadores, e aí depois disso o Vila dificilmente ganhou um jogo.
E aí uma vez um jogador deu uma entrevista, disse que o grupo tinha ficado chateado naquela ocasião e tal. É o que eu acabei de falar para você. Eu estava junto, acompanho, né, o dia a dia do clube, os treinamentos, os jogos, e eu não duvido, não. Duvida não? Não duvido, não. Não posso afirmar que aconteceu, mas também eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque a situação é complicada. Não é só no Vila, não. Já houve outros problemas também, outros clubes, que a gente sabe muito bem, de algumas declarações que o pessoal não gosta, acha ruim. Agora, o ano passado, já teve aqui, não, nessa final, né, na Série C. O Vila bem, ganhando os jogos tudo dentro de casa, de uma hora para outra começou a perder jogo. Aquela mudança de treinador, que o Cavalinho era muito amigo do jogador, estava junto, né? Estava ali unido com os jogadores, trabalhava o dia a dia e sempre falando a mesma linguagem dos atletas. Desandou porque o Cavalinho saiu? Eu acho que foi um dos fatores que preponderantes foi esse daí. Né? Não posso afirmar que foi só isso daí, mas já vi outros treinadores que a coisa já complicou. Começou a discutir com o jogador, a expulsar o jogador de treinamento, que coisa é difícil, né? Gritar, e eles não aceitam, não. Hoje é muito, muito complicado. 2008 não subiu por quê, Iron? 2008, por causa das contusões. Você tem certeza que foi. Argumentaram, o pessoal mesmo da imprensa, na época, bateu muito, que era problema de premiação. Eu participei de todas as reuniões, juntamente com o seu Barros, né, que ele foi, e melhor do que o seu Barros não tinha, como presidente, como amigo, como pessoa, com os atletas. E fizeram algumas reuniões, eu estava junto, eles pediram uma premiação mais alta, não, vão pagar. Não me lembro a quantia, quanto era mais, mas ficou tudo acertado, sem nenhum problema. Né? Aí começou o problema do Túlio, se saiu a candidata a vereador, saiu um pouquinho o foco, eu acho que deixou um pouquinho do futebol, perdeu pênalti, coisa que ele não fazia, o Kaique machucou, o Alex Oliveira teve um problema sério, ficou fora também, e o Vila não tinha elenco. Tinha um time, realmente tinha um time bom, mas não tinha jogadores, substituir à altura os jogadores que estavam saindo. Eu me lembro que teve um jogo que ficou sem 5 jogadores. Aí ela começou a cair de produção no final da competição e deu no que deu, né? Perdeu vários jogos e não conseguiu subir. Era uma época importante por isso aí. E nessa aí eu estava junto e eu não acredito que houve no corpo mole de ninguém, porque não tinha elenco mesmo. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta e o Iron Gonçalves vai responder a pergunta na marca do pênalti. Qual foi o momento mais complicado que você encontrou no Vila Nova? Em algum momento, você pensou em sair? Daqui a pouco, Iron Gonçalves na marca do pênalti. Alegria, produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada, venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte, 3A, o melhor que há. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do móvel simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade e montagem grátis, e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. Estamos de volta, tabelando com o Iron Gonçalves, supervisor de futebol do Vila Nova, 35 anos dedicados ao clube, e o Vila está precisando se reerguer. Esse início de temporada aí, por esses jogos feitos até agora, a gente está vendo que o Vila está superando a expectativa por um time que foi montado agora. É impressão nossa ou as coisas estão melhorando lá para o lado do Vila Nova, Iron? André, não é impressão não, a coisa está melhorando pelo que foi feito no início da temporada. Aliás, no final do ano passado, né, de 2012, quando se reuniu a diretoria, uma diretoria muito boa, né, o presidente do conselho, alguns conselheiros que juntaram-se a ele também, que é muito importante.
pessoas do bem, que estão ali trabalhando dia a dia. E foi feita algumas reuniões e primeiro optou-se por trazer uma comissão técnica boa, né? Uma comissão técnica que desse conta de montar um time de qualidade e não quantidade. E o que foi feito? Veio o Dario Pereira, com o Portela, que é um preparador físico também de renome nacional, trabalha em vários clubes, né? Reunimos, e o Mauro Murichita, que é a terceira vez que trabalho com ele, para mim é um dos melhores diretores de futebol que já passaram, não desfazendo os outros não, pelo Vila Nova. Mas é muito consciente, muito trabalhador, conhece muito bem o futebol brasileiro. Isso daí foi o início do Vila Nova conseguir almejar alguma coisa dentro do Campeonato Goiano e para frente o brasileiro, né? Montar uma equipe forte. Conseguiu, trazendo jogadores com preço baixo também, porque o Vila não tem dinheiro, está contratando, né? Jogadores baratos e jogadores que vêm para ajudar, para jogar mesmo. E está começando a competição agora, a gente não pode ficar muito entusiasmado pelas duas apresentações, mas eu tenho certeza que vai dar muito o que falar ainda para frente o time do Vila Nova. O Paulo Henrique, que é lá da TV Capital, está te mandando um abraço. Está te mandando um abraço também o Racanaí Queiroz. Ex-atleta do Vila Nova. Ex-atleta do Vila Nova, ex-zagueiro do Tigrão. Verdade. E também o Humberto Colorado, torcedor do Vila, também está te mandando um abraço. Muito obrigado e um abraço a eles também. Você acha que um dia o Vila Nova vai disputar a Série A? Já disputou, né? Já participei, inclusive, de Série A, trabalhando. Eu tenho certeza que ainda pode chegar, outros clubes chegam. Quantos clubes aí que não tem a mínima condição? E o Vila Nova tem primeiramente a sua torcida, que é muito grande, né? Hoje, o Vila das torcidas maiores do futebol goiano e está se montando a estrutura, muito devagar, mas vai montar a estrutura do CT. Depois de tudo pronto, eu tenho certeza, chegando na Série A para ficar, que não adianta você ir lá jogar um ano e voltar de novo, e voltar lá para ser. Quem é a dona Edna de Oliveira? Edna de Oliveira Gonçalves é minha esposa. Então, estamos juntos há 24 anos, né? Também minha vizinha, é de Cristianópolis, ali pertinho, a terra do Iris Rezende, né? E estamos juntos aí, uma companheira que está do meu lado, como falei para você, há 24 anos. Quem é o Anderson? Anderson é meu filho, o mais velho, né? Tá com 22 anos, estuda na PUC aqui, está terminando, fazendo Direito, já trabalha no escritório aí fora. E tentou jogar bola também. Eu falei para ele, se você jogar igual o pai, você vai, mas se do contrário, não vai para lugar nenhum não. Tentou, falei, não, pode parar, vai estudar, é melhor. E o Emerson? O Emerson é o mais novo, tem 20 anos, está terminando Educação Física na Federal. Já veio para o meu lado, né? Porque gosta muito de futebol, joga alguns jogos aí, né? No Jaó, em outros clubes aí, em academia, já trabalha na academia e está se formando e quer fazer ser fisiologista. Eu falei, não, você tem todo o apoio, toda a força. No futebol, adoro o Vila Nova, sempre está lá com o pessoal junto, né? E isso aí é a família pequena, mas muito unida. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório. Se você precisa de móveis para escritório, procure o Shopping do Escritório, é a referência em Goiás, é a referência no Centro-Oeste. 3531-5600, uma loja sempre perto de você, a entrega é rápida e o preço é mais barato porque o Shopping do Escritório fabrica e quem fabrica vende mais barato. O Shopping do Escritório te presenteia com uma cadeira giratória, na cor da sua preferência, viu, Iron? Tá, muito obrigado. Vermelha? Pode ser, tem que ser vermelha, né? Tem que ser vermelha, né? Porque outra cor, a vermelha mesmo. Eu agradeço ao pessoal aí, né, que patrocina seu programa, né, dá esse apoio grande para você. Programa de grande audiência hoje no estado de Goiás. Então isso é muito importante. Vamos à pergunta na marca do pênalti para o Iron Gonçalves. Na tela, qual foi o momento mais complicado que você encontrou no Vila Nova? Em algum momento você pensou em sair? Não, primeiramente pensar em sair eu nunca pensei. Nunca pensou? Nunca pensei, encontrei muita dificuldade, né? Tive mais momentos de glória, de felicidade dentro do clube, mas quando o Vila caiu para a Série C, para mim foi uma tristeza da primeira vez, né? Qual o rebaixamento? O rebaixamento do Vila Nova. O de 2007? 2007, né? Caiu e eu fiquei muito triste, né? Pensei, agora é o fim, agora não vai para lugar nenhum mais. E a coisa voltou a normalizar de novo, né? E depois caiu novamente, mas subiu no ano seguinte, né? E foi ótimo. E pensar em sair nunca pensei não. Sempre encontrei dificuldades muito do Vila Nova, mas o importante, tive mais alegria, mais sucesso e as amizades, que é mais importante. Você disse aí que nunca pensou em sair do Vila?
nesses 33 anos? Não, nunca pensei. Já deve ter recebido proposta para sair. Já tive, quando na época de preparador físico, né, alguns treinadores que vieram para cá, o Roberval Davino foi um deles, trabalhou 3 vezes no clube, quis me levar com ele para trabalhar fora, eu não quis. Não quis e porque, como falei para você, a família é pequena, os afazeres particulares também que a gente tem aqui em Goiânia não permitia, né? E outros treinadores também. Teve para Florianópolis também, eu não me lembro o nome dele, tem de que um daqui que foi trabalhar com ele na época, né? Esqueci, porque eu trabalhei na época com 54 treinadores, você vê. Trocava muito de técnico, Vila, né? Trocava, não troca, o ano passado trocou de 4 vezes, né? Então, acho que é o mal do futebol isso aí. Você tem que manter uma comissão técnica, um treinador durante 2 a 3 anos. E não quis sair. Porque você não contou jogador, né? Não, jogador aí ficava aqui 1 milhão. 1 milhão, né? Falar em jogador, eu ficava até a noite aqui, né? Esse domingo. Mas é importante porque a gente fez muita amizade, construiu muita amizade, tanto dentro do Vila Nova como fora, no Brasil inteiro. A gente tem um relacionamento muito grande. Isso, para mim, é muito gratificante. Você não chega a pensar em algum momento, se você tivesse saído, sua carreira profissional seria diferente? Não seria não. A gente vê hoje, né, alguns saíram, inclusive para Portugal. Na época foi o Bombinha, foi o Nélio, insistiram para mim ir para lá, por Evas, um time de Portugal. Eles foram e que eles precisavam de um preparador físico e era o treinador. Não. Eu falei, não vou não. E um salário 3 vezes mais que o Vila Nova. Eu falei, não, vou ficar com o meu aqui, é pequenininho, pouca coisa, vou recebendo aqui, quieto. Não quis sair e graças a Deus, acho que eu fiz a escolha certa. Não vale ficar em cima do muro. Eu vou começar. Aí você diz assim o nome que vier na sua cabeça. Um goleiro. Serginho. Um lateral direito. O Valdo. Valdo? É da época do Tetra? Da época do Tetra, era. Um lateral esquerdo. Lateral esquerdo, o Candim. Candim. 2 zagueiros. 2 zagueiros para mim, que foi o Zé Luiz, né, o Zé Boquinha, que eles chamam hoje, o Zé Luiz e o Timora. 2 volantes. Volante, o Roberto Oliveira e o Luiz Dário. Roberto Oliveira jogam e Luiz Dário. junto, Os 2 meias. Você quer 2 meias, um meia e 3 Não, atacantes? tinha 2 na época, para mim era o Danival, né? O Danival e o Erivelto. Que veio do Cruzeiro pro Vila na época, era sensacional. Seleciona 2 atacantes, assim, dos melhores que você viu jogar. Guilherme, esse é fora de série, né? O Guilherme, que na época era juvenil ainda, e o Tulica, pela sua experiência, os gols que fazia de cabeça, tanto ele como o Bé. Mas para mim, o Guilherme e o Tulica, se jogassem juntos, era uma dupla sensacional. Um treinador? Treinador, o Roberval Davino. O maior jogador da história do futebol goiano, você colocaria quem? Colocaria o Guilherme? O Guilherme, eu vou colocar 2, e ele com o Gibrair, que era o pérola negra do futebol goiano na época. Você viu o Gibrair, você viu Guilherme? Guilherme, Gibrair, Mosca, Zé Geraldo, na época eles vieram todos juntos, de Minas para cá, né? Então eu estou falando do Vila Nova, né? Tinha outros clubes que tinham vários jogadores também muito bons, né? Mas o Vila, para mim, foi esses aí. Você é feliz, Iron Gonçalves? Muito feliz, mas muito mesmo. Eu agradeço a Deus todo dia eu rezo e agradeço por ter a função que eu tenho, por ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho. Para mim isso é mais importante, a amizade, a perseverança, a vontade de trabalhar, até hoje, né, com já 60 anos, mas aí junto com Vila Nova, lutando e juntamente com a minha família. Muito obrigado e eu fiquei muito feliz com sua presença aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz também, porque a gente, né, há quantos anos na mesma estrada aí, no futebol, né? Isso é muito importante, porque a gente sempre encontra amigos, as pessoas como você, é muito importante estar junto. É isso aí, conhecemos um pouquinho mais do Iron Gonçalves. Olha só, gente, 33 anos seguidos no clube, nunca pensou em sair, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de uma proposta melhor. Isso é uma dedicação a um clube de futebol já há tantos anos e uma pessoa que viveu todo esse período e que tem uma humildade e que até hoje está trabalhando com muita determinação no Vila. Tabelamos com Iron Gonçalves e na semana que vem outro convidado especial. A vocês, aquele abraço. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é um país de futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo da...